Boa noite para você, obrigada por nos receber aí na sua casa. O Jornal da Guará está começando agora, então veja o que é destaque nesta terça-feira. 3 suspeitos do assassinato de auxiliares de agentes penitenciários continuam foragidos. Aberta temporada de promoções, lojas se livram de estoque, tentam manter o ritmo de vendas de fim de ano e garantem descontos ao consumidor. A neblina que cobria a ilha na manhã desta terça-feira inspirou muitas fotos nas redes sociais e até provocou o cancelamento de voos. O nevoeiro, na verdade, ele precisa de 3 fatores para ocorrer. E foram justamente esses 3 fatores que ocorreram hoje pela manhã, entre 5 horas e 6 horas da manhã local. E o sonho do pequeno David Renan, que se realizou no dia do aniversário. A farda de gari foi o presente para comemorar os 3 anos de idade. Toda vez que ele via o carro de lixo, ele gostava, ele chorava para querer subir no carro do lixo. Queria ficar todo o tempo olhando, né? Tanto que ele chama os coletores de lixo, os gari, de amiguinhos. A polícia continua as investigações sobre o assassinato de 2 auxiliares de agentes penitenciários em São Luís. 3 suspeitos continuam foragidos. Paulo Vitor Matos foi preso, suspeito de estar envolvido na morte do auxiliar de agente penitenciário, Carlos Augusto Correia. O caso aconteceu no dia 3 deste mês, no bairro Coab. Ele foi surpreendido por 2 homens que estavam numa moto. Paulo era o garupa, que estava armado e teria baleado a vítima, que morreu no local. Durante as investigações, a polícia utilizou imagens de videomonitoramento que foram fundamentais para localizar o suspeito. Primeiro, a gente buscou identificar o autor e a partir da identificação do autor, nós estamos trabalhando aí nesses dias que nos resta para finalizar o inquérito policial, para que a gente chegue à real motivação do crime. Além da morte de Carlos Augusto, a polícia está investigando o assassinato de Antônio Magno Reis. Ele foi assassinado no último fim de semana de 2019, no bairro Vila Mauro Fecuri, quando estava na porta de casa e foi surpreendido por 2 homens armados. Até agora, nenhum envolvido na morte de Antônio Magno Reis foi preso. A Superintendência de Homicídios segue com as investigações. A polícia também continua em busca de outro suspeito que esteja envolvido na morte do auxiliar de agente penitenciário, Carlos Augusto. Há pelo menos a participação de 2 pessoas, o piloto da moto e o garupa. O garupa que efetuou os disparos e o piloto da motocicleta, que nós estamos trabalhando ainda em sua identificação. Agora eu vou contar para você sobre um assunto que chamou muita atenção e movimentou redes sociais, grupos de conversa. Bom, foi um policial militar do Batalhão de Turismo que precisou ser contido por colegas na tarde de hoje após um suposto desentendimento com o oficial superior. O prédio do batalhão, localizado na Lagoa da Jansen, ficou com os vidros da porta de entrada quebrados. No chão ficaram os vidros quebrados durante o ataque. Um sargento da Polícia Militar foi preso após perder o controle. Ele faz parte do Batalhão de Turismo e estava afastado por problemas psicológicos e teria retornado hoje ao trabalho. A discussão começou após o sargento ver a escala de plantão. Ele teria reclamado com o superior e começou a ameaçar os colegas de profissão. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram alguns policiais do lado de fora. Já este utiliza a janela com o auxílio de uma escada. No local, ninguém comenta o assunto, mas áudios divulgados em aplicativos confirmam a situação. Oi, pessoal, boa tarde. Só para passar as informações aqui do acontecido aqui no batalhão, no BPTU, eu estou aqui, estou de serviço hoje. O que houve foi que um sargento ele estava afastado, né? Estava pela junta, parece, está com problemas psicológicos e depressão, e colocaram ele na escala. E ele, ao se apresentar aqui no quartel, reclamou com o major, partiu para cima do tenente com uma faca e quebrou todo o batalhão. Foi isso. Aí veio o pessoal do choque dar apoio, veio
o bombeiro, mas não teve nenhum ferido e tá tudo bem, né? O policial foi contido pelos colegas e conduzido ao Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão. Bom, em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão confirmou que o policial militar lotado no Batalhão de Polícia Militar de Turismo do Maranhão teve um surto psicótico na tarde de hoje, sendo encaminhado para uma unidade de saúde. O Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão informou ainda que já está tomando as providências cabíveis sobre este caso. Mudar agora um pouquinho de assunto, que a terça-feira começou bem diferente na ilha, isso não dá para negar. A neblina mudou a paisagem, inspirou muitas fotos nas redes sociais. Mas transtornos lá no aeroporto de São Luís, voos foram suspensos. E claro que só um especialista para explicar. Afinal, o que aconteceu? Nas redes sociais, muitos maranhenses publicaram fotos e vídeos do clima diferente da manhã desta terça-feira. Relatos de moradores dos municípios de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Morros também foram registrados. O clima denso e frio do nevoeiro que cobriu a ilha nesta manhã pegou muita gente de surpresa. Foi uma novidade, né? Essa neblina, a gente ficou surpreso aqui, que uma coisa que típica, não é típico aqui da nossa região, e foi uma novidade. O meteorologista explica que este fenômeno climático é causado por 3 fatores. A temperatura baixa, que hoje marcou 24 graus, realmente uma temperatura baixa para São Luís, a umidade alta, que chegou a 100%, e o vento calmo. É um fenômeno que acontece em toda a parte do planeta Terra, né? Aqui não seria diferente, só que aqui é um fenômeno que acontece com uma menor frequência, né? Mas é um fenômeno até que comum em outras regiões do Brasil, como mais para o sul do Brasil. Mas o nevoeiro, na verdade, ele precisa de 3 fatores para ocorrer. E foram justamente esses 3 fatores que ocorreram hoje pela manhã, entre 5 horas e 6 horas da manhã local. Que é, a temperatura ela tem que estar mais baixa, a umidade relativa do ar tem que estar próxima a 100% e você não pode ter vento. Devido ao nevoeiro, vários voos foram cancelados na cidade e nas estradas os motoristas precisaram ter muito cuidado. Aliás, nessas condições é preciso redobrar a atenção. A pessoa tem que dirigir devagar, sob neblina, tem que saber também limpar bem o para-brisa, às vezes colocar o vento necessário para poder deixar ele de modo que ele não fique embaçado. E também a questão do farol, que já é obrigatório, e sob neblina não tem como a pessoa dirigir com o farol apagado. O farol aceso e dirigir devagar são essenciais quando o tempo está cerrado por neblina. E continua aqui no JG que logo em seguida tem a posse da nova mesa diretora da Associação Comercial do Maranhão e tem também as análises do que movimenta a política com Marcos Saldanha daqui a pouco. A nova mesa diretora da Associação Comercial do Maranhão foi empossada. O presidente Cristiano Barroso e a vice Magnólia Rolim foram eleitos em dezembro. A cerimônia foi comandada pela presidente do Conselho Superior da Casa, a empresária Luzia Rezende. Antes da nova diretoria tomar posse, teve um momento especial para homenagear os ex-presidentes da Associação Comercial do Maranhão. A nova diretoria da ACM é formada por 41 membros e terá um mandato para o biênio 2020-2022. O presidente empossado Cristiano Barroso e a vice-presidente Magnólia Rolim já trabalhavam na antiga administração do ex-presidente da Casa, Felipe Mussalem. Essa transição veio de muita conversa, de conversa interna da diretoria, de conversa com o Conselho Superior, e hoje a gente coroa todos, 1 ano e meio de muito diálogo, e hoje a gente passa o bastão da casa com a sensação de dever cumprido. O projeto Circuito Maranhão Business foi um dos trabalhos de destaque do empresário Cristiano Fernandes na antiga gestão da ACM. Ele foi eleito no último dia 11 de dezembro, liderando chapa única com o slogan Juntos Mais Fortes.
O jovem empresário repetirá um momento particular na história recente da ACM, a ascensão à presidência do filho de um ex-presidente, o empresário Luiz Carlos Cantaede Fernandes, que dirigiu a casa de 2001 a 2004. Cristiano fala sobre as propostas para fortalecer a atuação da Associação Comercial do Maranhão. Temos desafios bastante grandes, são 3 anos, de 2020 a 2022. Eu tive a oportunidade de participar da gestão atual, tivemos 3 anos à frente, inclusive do planejamento estratégico da casa. A gente já inicia hoje com todo o gás, depois da manhã já temos a primeira reunião de diretoria, já dividimos todo o nosso planejamento estratégico e a intenção é que a gente consiga trabalhar principalmente a questão relacionada à unicidade de propósito, quando você fala na comunicação, no relacionamento com as entidades de classe, no relacionamento com a esfera pública. Então assim, nós estamos com todo o gás. Na vice-presidência da casa, uma mulher e mais uma história de sucesso no mundo dos negócios. A gente tem um objetivo que é a unicidade, né? A gente tem que trazer mais associados, a gente tem que mostrar para o associado o que essa casa representa, né? E a gente também tem um objetivo de ter contato mais com o governo, ter contato mais com as outras entidades empresariais. Eu acho que só isso aí, se a gente conseguir, já estamos com muito sucesso. A Polícia Federal concluiu o inquérito em relação à morte do índio Paulo Paulino Guajajara e do não indígena Márcio Gleick Moreira Pereira, ocorridas no dia 1º de novembro do ano passado, após uma troca de tiros em Bom Jesus das Selvas. Segundo o relato da Polícia Federal, as mortes ocorreram devido à disputa por uma moto que era utilizada por Márcio, descartando assim a suspeita de que teria acontecido um conflito por terras entre índios e madeireiros. 4 pessoas foram indiciadas pelos crimes, mas não tiveram as identidades reveladas. O inquérito foi encaminhado à Justiça Federal do Maranhão. A gente continua ainda falando sobre esse assunto com Marcos Saldanha, que já está aqui no nosso estúdio. Marcos, boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Muito boa noite, Bianca. Boa noite você aí de casa, claro. Marcos, a gente sabe que existem muitas polêmicas em torno de conflitos de terras, também ataques preconceituosos contra indígenas. É necessário também não só o apoio da população, da Polícia Federal nas investigações, como também, o apoio de políticos nisso, Pois é, isso mesmo, Bianca. Essa questão ela é muito complexa, e está muito longe de estar elucidado de fato, não só essa morte, mas várias mortes, outras mortes vêm ocorrendo já em territórios indígenas. E independente de você gostar ou não, nós temos várias questões aí. Primeiro, a morte ocorreu dentro de um território indígena, o território indígena Araribóia, que é um dos maiores do Maranhão, uma extensão grande, onde essa terra toda ela é preservada por esses povos indígenas. Eu já falei antes e reforço novamente, até para evitar a questão do preconceito, que os indígenas eles não são donos no sentido de propriedade privada, eles são donos no sentido de ter a posse da terra, que é nossa, de todos nós, do povo brasileiro. Então, o que acontece? Amanhã há uma comissão parlamentar de deputados e senadores que vai visitar o território indígena Araribóia, ali na região de Amarante. A senadora Elisiane Gama vai estar acompanhada da deputada federal Apixana, que é uma deputada federal indígena, e está aí mais uma coisa muito boa que a democracia oferece para a gente, que é uma liderança indígena que foi eleita, e nada melhor do que um indígena para falar sobre indígena. Por muito tempo a gente vê explicações, estudos ou análises que são feitas por não indígenas que desconhecem aquela realidade. Então, assim, muito bom essa ideia. Os deputados e senadora vão lá amanhã e vão verificar, vão avaliar toda a questão, vão visitar a família do Paulino Guajajara e vão conversar com indígenas lá da região. Não há nada melhor do que isso a ser feito agora do que uma apuração parlamentar, porque essa questão ela ainda é muito polêmica. Então, a Polícia Federal ela vive um momento hoje que é muito questionado pelas lideranças indígenas, até pela questão da postura do governo federal. Para os indígenas até há um estímulo, pelo menos essas lideranças indígenas dessa comunidade, eles têm reclamado do estímulo que o governo federal tem feito a essas invasões de madeireiros que acontecem na região, e o clima, indiscutivelmente, ele tem ficado mais tenso. Então essa visita, ela se faz num bom
bom momento, ela é muito pertinente para poder avaliar essa questão. Do ponto de vista da senadora Elisiane Gama, eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa, como às vezes a história de um político ele é feito de vitórias e de derrotas, né? Se a gente lembra, por exemplo, a Elisiane Gama como deputada estadual, coordenando a CPI da mulher, fez um trabalho extremamente interessante, daí caminhou aí para a Prefeitura de São Luís, teve uma derrota cachapante, né? Iniciou o ano liderando as intenções de voto e terminou as eleições com uma votação muito pífia. E aí ela tinha sido deputada federal com uma grande eleição e conseguiu se eleger senadora. Ou seja, a história de um político, às vezes ele é feito de vitórias e derrotas, de escolhas boas e escolhas ruins, que não cabe a mim, claro, avaliar, mas ao povo avaliar. Então, nesse sentido, ela faz um posicionamento muito interessante no caminho de direitos humanos. Estou contando esse histórico para avaliar a Elisiane Gama, que sempre teve um enfrentamento, uma luta muito grande na questão do direito da mulher, a CPI da mulher é um exemplo, agora está caminhando aí para esse lado da questão indígena. E é importante o Parlamento, o Senado e a Câmara Federal, ele aí se aproximar aí dessa questão para entender, ou seja, quem está lá de perto, eu tive a oportunidade de conhecer, de visitar a região e vi como é um problema muito grande, com meus próprios olhos, ninguém me contou, eu estive lá na região e vi como a região toda, ela é muito assediada por madeireiros, eles têm muito interesse, é uma área que ainda não foi devastada e que tem uma riqueza muito grande. Também aqui não estou falando aqui daquele mito do bom selvagem ou do dócil indígena. São seres humanos. Existem seres humanos bons, maus, com atitudes boas e maus, e isso tudo tem que ser averiguado e avaliado de fato para se ter uma conclusão que seja convincente para todos os lados. As comunidades indígenas, elas não estão convencidas de que foi isso de fato que aconteceu. Bom, Marcos, a gente sabe dessa problemática na região de terras indígenas no Maranhão e não pode descartar, por exemplo, a Polícia Federal descartou aí a possibilidade de conflito de terras, mas entre indígenas e madeireiros, mas a gente sabe que os indígenas sofrem constantemente ameaças, né? Inclusive Exatamente. a Secretaria de Estado de Direitos Humanos acompanha isso. Só para confirmar aqui, Marcos, essa visita, essa diligência vai ser na sexta-feira. Isso, na sexta-feira. Pronto. Então ela vai ser feita na sexta-feira, já no final da semana ali, e vai ter justamente aí a oportunidade de olhar em loco o que está acontecendo. Eu acho que isso é muito bom. Isso vale muito a pena acontecer e já era até para ser feita com antecedência, mas está valendo muito a pena. Bom, só para a gente mudar de assunto e aproveitar aí a oportunidade também, falar um pouquinho da disputa para a prefeitura, a gente tem falado aí dos nomes que têm surgido, um grande número de candidatos, mas a gente também vai falar de quem já está desistindo da disputa, né? O médico Alan Garcês colocava o seu nome aí no PSL para disputar as eleições, mas ele foi indicado aí a um cargo na região aí do norte do Brasil e vai assumir lá uma Secretaria de Saúde, o que deixa ele completamente fora da disputa, né? Saindo aqui do estado e da capital maranhense. Ou seja, tem gente querendo e tem gente já desistindo, já abandonando dessa disputa aí, porque muito provavelmente não é a hora, ainda não se viabilizou. É assim que se faz a política, a eleição, né? É isso, Marcos, eu te agradeço a sua presença aqui. Ainda te aguardo essa semana aqui no Jornal da Guará. Isso, estamos aqui. Inclusive repercutindo esse fato, a gente vai apurar muito mais informações dessa questão indígena aí para a gente trazer mais essas informações. Ok, Marcos, te agradeço, boa noite. Boa noite. Tem promoção no comércio depois das festas de fim de ano. Lojistas preparam descontos para se livrar dos estoques. É depois do intervalo e nós vamos te mostrar também o encontro do governador Flávio Dino com jovens que participam do projeto Cidadão do Mundo. Eu volto já. As festas de fim de ano passaram. Imagina como o comércio se prepara para manter esse ritmo de vendas, fazendo o que nós adoramos, promoções. A temporada começou. Acredita que tem eletrodomésticos com até 70% de desconto? Bom demais, né? Para quem não saiu gastando tudo no Natal, olha aí essa oportunidade. Pincéis e papel é tudo que o Isaldo precisa para divulgar a informação que todo consumidor adora.
promoção. Depois das boas vendas do Natal, o comércio entra nas promoções da queima de estoque. A campanha é mais comum para quem vende roupas, porque precisa colocar a nova coleção, e o comércio de bens duráveis, que, segundo a Ficomércio, está com excesso de 17% no estoque. As promoções do início do ano, aos poucos, começam a entrar no calendário de muitas lojas. Acreditamos, a gente já tem visto isso aí no passado dos anos e acreditamos que isso está entrando um novo ciclo no mercado do varejo brasileiro. Aquele consumidor que está mais atento, ele tem observado que toda virada de ano há sempre essas liquidações, mas são as liquidações fortes que o lojista faz para mudança de estoque. Então ele traz uma proposta bastante vantajosa. Fogão, geladeira, eletros. Nessa loja todo o monstruário está em promoção. Produtos de monstruário são esses que ficam espalhados pela loja à disposição do consumidor para ver, conhecer, experimentar. Quando começa um novo ano, elas precisam sair de cena para dar espaço a novos produtos. E onde colocar essas peças mais antigas? Que tal na casa do consumidor e quase sempre por um preço simpático, daqueles que cabem no bolso. Segundo o gerente, os preços chegam a até 70% de desconto. Esta rede de produtos duráveis já faz esta promoção há 27 anos e garante que no início de janeiro as vendas superam o período de Natal. Renova a loja, né? E renova também nossos monstruários e os clientes fazem por onde realizar seus sonhos aqui conosco. Não que sejam produtos velhos, nem produtos com problemas. São produtos novos, produtos que vão satisfazer o desejo de compra do cliente. Oportunidade de bons negócios para o comércio, que destina as peças antigas, e para o consumidor, que ganha descontos. E quer saber a opinião dos consumidores sobre isso? Está sendo bom, né? Para quem ganha pouco, está sendo ótimo mesmo, né? Não? Mas eu estou fazendo só uma pesquisa mesmo, para ver o que é que vai dar. Muito boa, ótimo. Quando a gente aproveitar. Quem não gosta de promoção, né? Agora é a oportunidade de aproveitar. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Você costuma recorrer ao cheque especial? Olha que agora pode ficar mais tentador. É que nesta semana começaram a valer os juros mais baixos. O Banco Central justifica um teto menos prejudicial para a população mais pobre. Os juros do cheque especial, que podiam variar entre 12% e até 15% ao mês, agora não podem ser superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano. O banco ele tem destinado um capital justamente para o cheque especial, e esse capital parado é prejuízo para o banco, certo? Então ele reduz a taxa de juros para que o maior número de correntistas passem a utilizar. O novo teto de juros pretende tornar o cheque especial mais eficiente e menos regressivo, o que é menos prejudicial para quem possui renda menor. O benefício para o consumidor, teoricamente, seria a redução dos juros, que antes era de 12%, hoje é de 8%. Esse, teoricamente, seria a redução dos juros, que quando você está numa certa dificuldade financeira, não tem a quem socorrer, utiliza-se desse serviço com um certo planejamento, utilizar do serviço do cheque especial. Cada cliente tem, a princípio, um limite pré-aprovado de R$ 500 por mês. Com o antigo juros de até 15%, poderia pagar até R$ 75 de juros. Com a redução, tende a pagar R$ 40. Isso estimula que as pessoas peguem esse crédito, né? Isso aí é bom para o consumidor que está pagando juros mais baratos, mas também é bom para a instituição financeira que vai conseguir emprestar para mais pessoas. Mas antes de usar o cheque especial, é importante que o consumidor saiba para que está precisando do crédito e quais as outras modalidades mais baratas. O ideal é você controlar suas finanças, né, ter sempre as despesas abaixo das suas receitas para não necessitar de crédito, mas se necessitar, procurar a linha mais adequada para que você tenha um custo menor. Já estão de volta ao Maranhão os estudantes beneficiados com o programa Cidadão do Mundo do governo do estado. Eles se dividiram entre França, África do Sul e Argentina e hoje foram recebidos pelo governador Flávio Dino para contar como foi essa experiência. O Eduardo Gomes acompanhou esse encontro e conta mais pra gente.
80 estudantes que participaram do programa Cidadão do Mundo foram recebidos aqui no Palácio dos Leões pelo governador Flávio Dino. Esse projeto tem como objetivo oferecer bolsas de intercâmbios para jovens entre 18 e 24 anos que vieram da escola pública. Desde 2015, esta é a nossa 5ª edição, que os alunos maranhenses vêm concorrendo por meio das suas notas no Enem, para ter essa experiência de mobilidade acadêmica, da língua inglesa, da língua espanhola e da língua francesa. Nesta 5ª edição, nós atingimos um número de 395 alunos beneficiados. Durante o encontro, o governador Flávio Dino fez um anúncio importante. Ele divulgou que 100 vagas serão ofertadas este ano durante a 6ª edição do programa. Acreditamos que esse é um caminho fundamental na trajetória de real desenvolvimento que seja para todos e que garanta a democratização de acesso ao conhecimento, que é o que o cidadão do mundo propicia. Os jovens passaram 3 meses na França, África do Sul e Argentina e trouxeram na bagagem uma vasta experiência. Muitos jovens não têm essa oportunidade, então nós que recebemos, nós estudantes, temos que valorizar e aproveitar e levar essa história e multiplicar com nossos alunos, nossos amigos. Foi incrível, foi perfeita essa viagem, os 3 meses que eu passei na Argentina, nossa, foi algo indescritível. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. A gente segue para o intervalo, é bem rápido, mas logo mais a gente vai voltar com uma história emocionante. É a história do David Renan, que realizou o sonho dele no dia do aniversário. Eu volto já. Às 5h59 tem a primeira praia-mar da quarta-feira com 5,1 metros. Vai chamar a partir de 12h14, com 1,1 metro. E o dia termina com praia-mar de 5,6 metros a partir de 18h13. Quais são os limites para os sonhos das crianças? Limites não existem, vão muito além da nossa mente adulta. A repórter Mariana Dias vai contar a história emocionante do David Renan. Ele acabou de completar 3 anos de idade e ganhou uma festa de aniversário que acabou se transformando em uma homenagem para uma profissão que o David admira, o gari, com direito a farda e tudo. Pensa que o sonho terminou junto com a festa? De jeito nenhum. Ele continua se vestindo igual aos heróis que lutam todos os dias para deixar a cidade limpa. A roupa em cima da cama foi a responsável por realizar o sonho do pequeno David Renan. Observar o trabalho dos garis, profissionais responsáveis pela coleta domiciliar feita porta a porta pelos agentes de limpeza urbana nos bairros e também nas avenidas da cidade. Vendo o filho admirar tanto a profissão, a Carla resolveu fazer a roupinha e caracterizar o David, que depois que veste a farda, encara de verdade a sua função. Mesmo tão pequeno, em casa, é ele quem recolhe o lixo e faz questão de levar lá na rua. A admiração pelo trabalho de recolher o lixo da cidade começou ainda quando David tinha 2 aninhos. No dia 5 de janeiro, ele completou 3 anos. Foi aí que ele ganhou uma roupa e a missão de vir para cá todos os dias esperar o carro de lixo passar. Toda vez que ele via o carro de lixo, ele gostava, ele chorava para querer subir no carro do lixo. Queria ficar todo o tempo olhando, né? Tanto que ele chama os coletores de lixo, os gari, de amiguinhos. Ele sempre chamou eles de amiguinhos, sempre quando passa aqui na rua ele ajuda, né? Aí começou com os 2 anos de idade mesmo. Incentivo que resultou na festa de aniversário dos sonhos, com o tema Coletores de Lixo, que ele mesmo pediu. Só podia ser coletores de lixo mesmo, porque é uma coisa que ele gosta, eu incentivo demais meu filho, tá? A respeitar, tá? A ser educado, dar educação, né? Que nós como mães, é o máximo que a gente pode fazer pro nosso filho, é educação e respeito. Em dia de coleta, ele acorda cedo e fica esperando.
Dá para ver a expectativa pela chegada do caminhão, que só acaba quando ele escuta esse barulhinho. A alegria é tanta em poder ajudar que só dá para tirar a farda depois que ele dorme, segundo a mãe. Além de servir para mostrar a capacidade de expressão das crianças, essa história mostra como é importante o incentivo dos pais no processo de construção de valores, como o respeito e o amor ao próximo. Sim, né? A gente sempre espera o melhor dos nossos filhos, né? Então, eu estou educando de uma forma que eu acho que é mais apropriado. Educando a profissão, porque os gari não é uma profissão tão valorizada. Muitas, até próprias crianças têm que desvalorizam, né? Tem mães que não gostam nem da criança chegar perto ou próximo do carro do lixo por questão de bactérias e tudo isso. Mas, resumindo, essa história é uma história de admiração e respeito. Sim, uma admiração de história, de respeito, tá? Foi realizado um sonho dele. Porque ele ama, gosta demais. O nível de fofurômetro aí da sua tela deve ter explodido aí com a história do David. Mas imagina o mundo como seria sem os catadores de lixo, sem os garis. Seria impossível de viver, né? Ainda bem que existe o David e também outras pessoas que valorizam esses verdadeiros heróis. E por hoje é só. Uma ótima noite de terça-feira para você. Amanhã eu te espero aqui de novo, a partir de 6h30 da noite. Está combinado o nosso encontro. Tchau!